e ele chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele no monte. Mateus 17, 1 a 8. Jesus quis levar os apóstolos, os discípulos, para dizer, para mostrar a importância da oração. Quando ele subiu ao monte, ele se transfigurava em glória. Então Jesus quer nos ensinar a oração, para que nós também saiamos daqui transfigurados pela glória de Deus. Amém? Amém. Eu creio que vocês sairão daqui iluminados pela glória de Deus. Amém. Amém. Glória. Para que possa sair daqui. Tem muitas pessoas lá fora da nossa família, não muito longe de nós, que vivem uma vida no escuro, que vivem uma vida apagada. Mas nós temos a graça de conhecer a glória de Deus. Então, precisamos iluminar aonde nós passar. Amém? Amém. Amém, misericórdia. Encontrou? Amém. Evangelho, como é evangelho, vamos nos levantar, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Seu irmão conduziu a parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tomaram resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos, se queres. Serei que aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias? Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E naquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temeis. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, significativamente Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda essa palavra maravilhosa da nossa Senhora. Jesus, nessa experiência da transfiguração, ele é a própria teofania. A teofania, que é usada muito no Antigo Testamento, é a manifestação de Deus. Era quando Deus queria se fazer visível a uma pessoa e revelar a sua promessa. Então, Jesus manifesta a glória de Deus. Ele que é o sol da justiça. Amém? E, veja bem, quando em Marcos relata alguns detalhes, tanto Marcos como Lucas, que nós não encontramos em Mateus. Em Marcos, diz assim no capítulo 9, versículo 3: Transfigurou-se diante dele, suas vestes se tornaram resplandecentes, e de tal brancura que nenhuma lavadeira sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Então Marcos traz essa observação, que era tão branco, que nenhuma lavadeira conseguia chegar àquela brancura, porque é o sol da justiça. No Antigo Testamento, quando Moisés subia ao monte e entrava em intimidade com Deus e descia, teve vezes que a face dele brilhava tanto da glória de Deus, que tinha que colocar um pano. Amém? Amém. Então, não é, Jane? Quando nós estamos em oração, aí a gente diz assim como Pedro, né? Mas Senhor, está tão bom aqui, por que nós vamos embora? Está tão
tão bom de visualizar, de estar naquele momento que Pedro não queria sair mais lá. Senhor, deixa eu fazer uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Aí em Lucas diz mais detalhes sobre esse momento. Lucas capítulo 9, versículo 31. Eu vou ler para vocês. Apareceram envoltos em glória e falava da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Quais foram os personagens do Antigo Testamento nesse momento? Vamos imaginar o Monte Tabor, Jesus lá em glória, naquela luz, naquela brancura, na glória de Deus. E os personagens foram Moisés e Elias, do Antigo Testamento. Eles que representam a lei e os profetas do Antigo Testamento. E em Lucas vem dizer o detalhe, que ali eles estavam conversando os três sobre o que Jesus iria passar, sobre a promessa que ele iria nos salvar, que ele iria morrer para nos salvar, que seria em Jerusalém. Agora, olha só, tem um detalhe também antes que diz assim, 6 dias depois, porque a transfiguração ocorreu depois que Jesus anunciou aos discípulos sobre a sua paixão. E eles não entenderam nada, porque Jesus dizia, vocês vão ter que renunciar a si próprio e pegar a sua cruz de cada dia. Imagina a frustração daquelas pessoas. Hoje a gente entende, mas o discípulo que ainda não entendia o projeto de Deus, né? O projeto de salvação, o mistério de salvação. Então Jesus disse, você vai ter que sofrer, você vai ter que pegar a sua cruz para poder me seguir, vai ter que renunciar a sua vida. E se passaram 6 dias depois desse acontecimento, imagina que frustração, que Senhor é esse que eu vou seguir, que eu tenho que sofrer. Mas, aí Jesus depois de 6 dias, vem mostrar a glória dele, né? Você passa por todo o sofrimento, mas a vitória vai chegar. Amém? Amém. Mas diga assim, mas aonde tiver vida, todo mundo vai sofrer. Aonde tiver vida, diga assim para o seu irmão. Aonde tiver vida, vai haver sofrimento. Vai haver sofrimento. Agora, qual é a diferença do cristão? A diferença é que quando você está em Cristo e passa pela prova, passa pela tribulação, Jesus vai te animar. Jesus vai te dar força, Jesus vai te nutrir, Jesus vai te dar esperança, vai te fortalecer, vai te dar a graça de passar pela situação, pela tribulação e te dar a graça da esperança. E você tem a esperança que vai vir a vitória. Amém? Aí vem uma nuvem, né? A nuvem para nós no Antigo Testamento é a presença do próprio Deus Pai. Deus Pai, na nuvem no deserto, Ele que direcionava o seu povo para caminhar no deserto, para dar direcionamento. E a nuvem diz, eis o meu filho muito amado, em que pus toda a minha afeição ou toda a minha graça, dependendo da tradução, ouvi, escutai. Deus Pai também, Ele aparece no batismo de Jesus. Deus Pai diz o quê? Eis o meu filho muito amado. E o quê? Ouvi. Então, se Deus Pai diz isso, dá esse conselho a nós, mas como é que eu vou ouvir Jesus? E Nossa Senhora também, na boda de Caná, também diz o quê? Fazei tudo o que Ele vos disser. Deus Pai, Nossa Senhora, nossa Mãe, nos ensina a ouvir Jesus. E nós podemos ouvir Jesus através dos evangelhos.
evangelhos. Com a palavra de Deus, começar a ter amor aos evangelhos, a conhecer Jesus. O que significa escutar? Escutar significa obedecer. Mas a gente só obedece a quem a gente conhece. Não é isso? Eu só vou obedecer ao meu chefe, ao meu gerente, ao meu governador, se eu o conhecer. Então, eu só vou obedecer Jesus a partir do momento que eu querer conhecê-lo. E como é que eu vou conhecer? Através dos evangelhos. E como a oração, antes de falar, confirmava, Jesus hoje nos chama à santidade. Nos chama a ser transfigurados, a ser santos. Jesus diz, sede santos como eu sou. A outra parte é a escuta. Algo que dá muito no meu coração é escutar Deus, né? Hoje a proposta é essa, a oração e a escuta. A escuta, eu posso ter os 15 minutos que eu reservo só para Jesus, para conversar na intimidade. É a oração pessoal, tá? Diga-se para o seu irmão e irmã. A oração é pessoal, ela é intransferível, ela é sua. A amizade é sua com Jesus. Amém? Amém. Ela é intransferível, você não pode terceirizar. Nós intercedemos, temos a graça de intercessão, sim. Mas a grande responsabilidade é sua. Aí você pergunta, Adriana, você toda hora tem vontade de rezar? 99% eu não tenho vontade de rezar. Mas eu preciso ter o meu esforço para poder estar em oração. Pouquíssimas vezes eu vou estar alegre para vir rezar. Nós temos um compromisso da intercessão aqui, toda sexta-feira. Sempre eu estou com vontade de orar, de chamar para o Senhor? Não. Mas eu tenho que dar o meu primeiro passo. Isso é tudo, não é só em oração, não. É em tudo em nossa vida, para estudar, para trabalhar, para fazer as coisas dentro de casa. Nós precisamos, para ir para a academia, nós precisamos dar o primeiro passo para que o resto possa dar continuidade. O Senhor vai colocando palavras em nossas bocas. Amém? Amém. E hoje, o nosso encontro com Deus aqui no grupo de oração, né? É isso que Deus vem me chamar, que é a intimidade com Ele. Então, como é que eu tenho essa amizade com Deus? Você tem que falar com Deus, não ser monólogo. Está até pensando nisso. Como que é uma oração monóloga? Só você fala. Uma oração de petição. Só você pede, só você fala. E aquela oração não lhe transforma, não traz fruto para você na sua vida. Você não escuta a Deus. E você só fala. Sai de lá, vazio, muitas vezes. Então a oração precisa ser um diálogo. E não monóloga. Monóloga é só uma pessoa que fala. Que nem a mulher. Quem é casado aqui sabe. Quem é casado, a mulher fala para o esposo, fala um monte de coisa. Aí ele quer só balançar a cabeça. Só balança a cabeça. Mas ele está no mundo dele. Aí você depois entendeu? Entendi. Aí quando vai para a prática, não entendeu nada. Eu falei o quê? Falei o quê? É assim a oração com Deus. Aí que fala. Aí não vai nos transformar, não vai mudar em nada. Não é assim, né, Meire? É assim mesmo. É assim, né, Joyce? Mas a oração com Deus não é para ser assim, como a gente tem com o marido às vezes. Não é assim. Tem que ser uma oração de diálogo. Você fala, a pessoa responde. Você fala, ela responde. Tá escutando, né? Um diálogo. E a mesma coisa é nós com Deus, porque o nosso Deus, ele fala. O nosso Deus, ele é vivo. E ele fala. E uma coisa que eu achei impressionante nessa palavra é que Deus fala através da sua palavra. É uma das formas de falar através da sua palavra. E é algo que eu tenho que melhorar muito. É quando eu entrar na minha oração pessoal, eu pegar a minha palavra, a Bíblia, naqueles 10, 15 minutos que eu
reservei para ter um encontro com Deus naquele momento, eu preciso levar a palavra. Porque é aqui que Ele vai me responder. É aqui que Ele vai me direcionar. E quem escuta, obedece. E quando obedece, as coisas você vai acertar em tudo que você fizer. Se você obedecer a Deus, as portas irão se abrir. E quando você desobedece a Deus, as consequências são boas quando a gente desobedece a Deus. Porque o pecado, ele tem consequências. Mas quando nós obedecemos a Deus, as portas de nossas vidas se abrem. Amém? E como é que nós vamos obedecer a Deus? Escutando, através da sua palavra. E também tem uma segunda escuta, que é a escuta interior. E essa escuta requer muito de nós. Não é só calar a boca, porque a gente às vezes está com a boca fechada. Eu mesmo sou muito silêncio, mas a mente, a dona da casa, a louca da casa, fica com os pensamentos muito acelerados. Mas é o silêncio de silenciar os pensamentos, silenciar o nosso coração, porque aqui os pensamentos voam, o coração tem nossas vontades, nossos desejos. E é outra coisa, a segunda coisa que tem que silenciar para poder escutar Deus. Mas Deus, isso é tão difícil, não é? A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa querer. Aí eu vou dar um exemplo bem prático. Do milho para fazer a pipoca. Primeiro, para ele virar pipoca, a gente tem que levar ele ao fogo. Não é isso? Para ele se transformar em pipoca, ele tem que levar ao fogo. E qual é o nosso fogo para transformar o nosso coração? É o fogo do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, o que vai transformar o nosso coração, o combustível da nossa oração, é antes de começar a oração, pedir e suplicar o Espírito Santo. Ele que nos capacite. Ele que coloque palavras em nós, Ele que nos dê a graça, o dom da oração, da intimidade com Deus. Porque Jesus nos chama de amigos. Ele não chama a gente de servo, não. Ele chama a gente de amigos. Então, bora lá, Jesus, bater um papo. Então, Ele quer escutar você, Ele quer escutar a sua conversa. Quando eu era mais jovem, eu dizia isso. Eu era santíssimo, bater um papo com Jesus. Hoje eu não sei como é que está a juventude, como a gente não vai conversar. Né? Ainda é assim, Juliana? Bate-papo ou é outra palavra? Eu não sei. Então, assim, se comunicar, ter diálogo com Jesus. É isso que Ele quer. E quando nós subimos com Jesus ao monte, a oração, nós precisamos sair de lá transfigurados, transformados de lá. A nossa oração precisa transformar a nossa vida. Amém? Nós precisamos deixar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa falta de amor, a falta de perdão. Tudo isso, através da oração, pode ser transformado. Com Jesus, nós tiramos as máscaras. Com Jesus, Ele quer que a gente se rasgue na conversa. Diga quem você é, diga o que você está precisando. E depois, se você quiser escutar, abra a palavra, porque ali na palavra Ele vai te falar contigo. Também preste atenção nos detalhes da sua vida. Se no momento da oração você não escutar, peça a graça de ficar atenta. Ou atento durante o dia, porque vai vir uma pessoa que vai lhe dizer alguma coisa, algum detalhe naquele dia, Deus vai falar com você. Nenhuma oração fica sem resposta. Você crê nisso? Eu creio. Nenhuma oração fica sem resposta. E o Espírito Santo é esse que vem nos nutrir através da palavra, vem nos alimentar.
vem nos renovar, vem nos restaurar. A oração nos traz esperança de dias melhores, de vitórias. Não é isso? De paz. A oração